Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aí dessa parte de laboratório, certo? E aí eu vou mostrar um pouco aí das vidrarias e, aliás, de materiais diversos que a gente pode estar utilizando aí no laboratório, ok? Então, pessoal, em relação a esses materiais, inicialmente vamos ver aqui alguns materiais de vidro. Dentre esses materiais a gente pode ter o Becker, tá? Esse Becker ele é muito utilizado no laboratório. Serve para fazer reações entre soluções, dissolver substâncias sólidas, efetuar reação de precipitação, aquecer líquidos. E aí, nesse aquecimento, você pode utilizar ele sobre a tela de amianto. Enfim, o Becker ele tem uma grande utilidade aí num laboratório, tá? Ele é bastante utilizado. O Becker eu posso ter ele tanto de vidro, como eu posso ter também um Becker de plástico. Tá aí a imagem de alguns Beckers de plástico e de diversos tamanhos. Além do Becker, eu posso ter aí o Erlenmeyer, tá? Que ele é utilizado em titulações, certo? Aquecimento de líquidos, titulações, aquecimentos de líquidos. Você pode utilizar aí para dissolver substâncias e ele também pode ser aquecido aí sobre a tela de amianto. Então o que é que acontece? Quando a gente tem as vidrarias, nem toda vidraria pode ser aquecida, tá? Por exemplo, o becker aqui de vidro, ele pode ser aquecido. O LMI também pode ser aquecido. Por que, que eles podem ser aquecidos? Porque eles não são vidrarias de medida precisa de volume, tá? Então, quando você aquece uma vidraria desse tipo, um LMI ou um becker, com o calor ele vai se deformar, então o volume dele vai ser alterado, certo? E como ele não são, como esses duas vidrarias não são vidrarias de medida precisa, então tanto faz, você pode pôr no fogo, vai alterar um pouco, não vai ter problema. Balão de fundo chato, utilizado aí como recipiente para armazenar líquidos ou soluções e também utilizado aí para fazer reação aí com desprendimento de gases. Tem um balão volumétrico, que ele possui volume definido e é utilizado para o preparo de soluções com precisão em laboratório. Como ele é um equipamento aí de precisão, você não pode estar aquecendo aí o balão volumétrico, ok? O tubo de ensaio ele é empregado aí para fazer reações em pequena escala, fazer teste de alguma reação, ele pode ser aquecido, certo? E ele pode ser posto direto na chama. Posso ter uma chama e colocar ele aí direto na chama que não vai ter problema. Sempre que for feito isso, colocado na chama, ele sempre tem que estar virado para o lado oposto. Nunca virado para quem está aquecendo, certo? Você pode virar também para a lateral, mas nunca no seu sentido. Tem aí o funil de vidro, que é utilizado na transferência de líquidos ou soluções de um frasco para outro. É utilizado aí para efetuar filtrações simples, etc. Posso ter o bastão de vidro, usado aí na agitação e transferência de líquidos e soluções. De relógio, para utilizar em pequenas evaporações, em pesagem, tá? Agora aqui, para pesagem, você vai utilizar quando a substância não for higroscópica, ou seja, uma substância que não fica absorvendo o ar do ambiente, tá? Porque quando absorve ar do ambiente, o ideal é que você utilize um recipiente fechado. E aí para isso, a gente pode ter o pesa-filtro, que ele tem uma tampinha, e aí você pode estar pesando material higroscópico. Proveta é um frasco com graduações destinado a medidas aproximadas de um líquido ou uma solução. Então, como é uma medida aproximada,
ela até poderia ser aquecida, mas no laboratório você não vai utilizar a proveta para aquecer alguma coisa, tá? Mas o fato dela poder ser aquecida, você pode, às vezes você quer secar mais rápido, você pode pôr numa estufa, que não vai ter tanto problema. Claro, se não for de plástico, né? Pipeta graduada é utilizado para medir pequenos volumes, mede volumes variáveis. Então ela tem várias marcações, tá? Posso medir aqui vários volumes diferentes por causa dessas marcações aqui. Ela não pode ser aquecida, certo? Ela é um equipamento de medida mais precisa, mas não é tão precisa na sua medida. Então, quando ele diz aqui não apresenta precisão na medida, é porque ele está comparando com outro tipo de pipeta, certo? Então, a precisão nesse caso é porque ele está comparando com outro tipo de pipeta, mas se você for comparar com Becker, LMI, ela teria sim uma precisão, ok? Não é uma boa precisão, mas ela tem uma certa precisão. Agora, quando eu comparo a pipeta graduada com essa outra aqui, ó, que é a volumétrica, que ela mede apenas um único volume, agora aquela lá ela não seria tão precisa assim, certo? Então, no caso, a pipeta volumétrica ela é mais precisa, mede apenas um único volume e também é utilizada aí para medir e transferir líquidos e não vai poder ser aquecida. Tem aí a pipeta automática, certo? Que você faz pipetagens de volumes fixos de acordo com a regulagem que você pode fazer. Algumas não têm regulagem, medem apenas um volume, tá? Mas elas são bem precisas. Tem aí as buretas, certo? Que eu tenho uma bureta comum e a bureta aqui automática. Então é um equipamento calibrado aí para medida exata de volumes de líquidos e soluções e permite o escoamento do líquido ou solução através de uma torneira. Ela é muito utilizada quando se faz aí titulação. O dessecador é utilizado aí para guardar substâncias que precisam de baixa umidade. Aqui no fundo do dessecador você tem sílica e gel, certo? Para absorver a umidade do meio aqui dentro. Posso ter aí o Kitasato, que é um frasco de paredes espessas, onde ele tem uma saída lateral, que ele é muito utilizado em filtração. Você conecta aqui dentro, ele é todo furadinho. Você coloca um papel de filtro e aqui você liga aí a uma bomba de vácuo e aí você acelera a sua filtração. Posso ter um funil de separação ou funil de decantação. Ele é utilizado aí para separar líquidos immiscíveis, tá? Ou mistura heterogênea aí de líquidos. Ok? Posso ter o condensador, que é destinado à condensação de vapores em destilação ou aquecimento e a refluxo. Aqui a gente tem um sistema aí de destilação. Dado. Tem uma placa de Petri que pode ser utilizada em secagem de compostos, incubação, em cultura de micro-organismos, etc. Termômetro, medir temperatura. Fora esses, a gente tem também os materiais de porcelana. A gente tem o cadinho aí, que é utilizado para calcinação, tá? Que vai ser um aquecimento aí em torno de 550 graus Celsius, aproximadamente. Você pode utilizar também para fundir substâncias e suporta altas temperaturas aí acima de 500 graus Celsius. A gente tem a cápsula de porcelana, que é utilizada aí para fazer evaporações e ela suporta até 500 graus Celsius. Almofariz e pistilo aí para você fazer pulverização, tá? Triturar o material. Tem um funil de Book, né? Como a gente viu aí, que pode utilizar ele junto com o Kitasato. E uma bomba de vácuo aí para acelerar o processo de filtração. Então, esses aí são os principais materiais de porcelana.
Fora isso, a gente pode ter aí materiais metálicos, como o bico de Bunsen, que é um bico de gás utilizado aí como principal fonte de aquecimento de materiais não inflamáveis no laboratório. E aí ele possui algumas zonas de calor que a gente vai ver aqui, a temperatura de cada uma delas. Ó. Então aqui eu tenho uma zona aí em torno de 300 graus Celsius, 530 graus Celsius, e aí, à medida que eu vou subindo aqui eu tenho temperaturas maiores, eu tenho uma situação intermediária onde eu tenho em torno de 1560 graus Celsius. É um triângulo, tá? Esse triângulo ele vai ser utilizado geralmente com um tripé. Então, aquele triângulo ali você apoia ele aqui. Aqui no meio você pode estar pondo um cadinho de porcelana sobre aqui uma chama do bico de Bunsen. Tela de amianto aí quando você não quer que o aquecimento seja direto, tá? E ela vai distribuir uniformemente o calor durante o aquecimento de um recipiente. Quando você utilizar aí a chama de um bico de gás. Tem um suporte universal onde a gente pode prender aqui diversos equipamentos, bureta, é, funil de decantação e etc. Posso ter a mufa e garra que é utilizado lá com o suporte universal. Você pode prender vários equipamentos, tá? Estante aí para tubo de ensaio, espátulas aí para fazer transferências de substâncias sólidas. Isso aí são os principais materiais metálicos, tá? Fora esse aí a gente tem outros materiais, como por exemplo pinça de madeira. Você pode utilizar para quando você estiver fazendo aquecimento em tubo de ensaio, certo? Então ela aí, como não é boa condutora de calor, você acaba aí tendo um certo isolamento térmico. Trompa de vácuo. Esse tipo de trompa aqui dessa foto, ela é utilizada juntamente com a torneira, que você liga a torneira e a passagem da água acaba sugando aqui o ar. Então a estufa aí que atinge até a temperatura de 200 graus Celsius, muito utilizado para secagem de material. A centrífuga que vai acelerar a sedimentação, a decantação de sólidos. A múfula que vai ser utilizada aí na calcinação de substâncias por aquecimento aí em altas temperaturas, tá? Vai até 1500 graus Celsius. Tem uma manta elétrica utilizada no aquecimento de líquidos inflamáveis, com balão de fundo redondo. Então aqui um balão de fundo redondo se encaixa e você tem um aquecimento homogêneo aqui nas paredes aí do balão. A gente tem a balança utilizada aí para determinação de massa, tá? E aí para utilizar a balança, que pode ser aí analítica ou semi-analítica, a gente tem que ter aí alguns cuidados. Dentre esses cuidados, a gente tem aí verificar sempre o nível da balança, verificar se ela está tarada, tá? Que é quando o indicador indica 0 antes do início da operação. E a gente tem que utilizar sempre o menor frasco possível, tá? E nunca tocar os frascos diretamente com os dedos ou colocá-los e retirá-los da câmara de pesagem. Se essa pandemia acabar, a gente vai fazer algumas práticas de pesagem. Eu posso ter aí o agitador magnético, que é utilizado no preparo de soluções em reações químicas, quando você precisa de agitação constante. Eu tenho as barras magnéticas, que são utilizadas juntamente aí com o agitador magnético. Evaporador rotativo, que você vai utilizar aí quando envolver extração de solvente. A piceta,
para você utilizar aí com líquidos para enxágue. Medidor de pH ou pHmetro para você determinar pH de soluções. A gente tem um pipetador que vai utilizar na sucção de líquidos da pipeta. A gente tem o modo de uso que depois vai ser visto na prática, se for possível, tá? Outro tipo de pipetador aí. Então, basicamente, pessoal, esses são os principais equipamentos de laboratório que a gente utiliza, certo? Então, se vocês tiverem dúvidas aí com relação ao uso de algum desses equipamentos, vocês coloquem na plataforma, ok? Eu sei que não é a melhor forma da gente estar aprendendo disciplina prática, mas infelizmente é o que a gente está podendo fazer nessa situação, ok? Então, até mais, pessoal. Próxima aula a gente continua aí o nosso conteúdo.